Bem, continuando os trabalhos agora. Só tem uma colocação. Shalom a todos. Esse livro, ele foi gentilmente oferecido ao nosso presidente, José de Mário, e teve a oportunidade de, no Rio Grande do Sul, encontrar-se com o mentor espiritual da Shabei, o diretor religioso da Shabei Israel, deu para ele esse livro, esse exemplar, e o Rabino Eliyahu Terbal leu o livro no hotel e foi para Israel já após ter lido o livro. Lá encontrou-se com o nosso Rabino, nosso Yohanan Yehudia, e pode crer que ele gostou muito. Então, a recomendação que eu tenho, não falo as palavras do Rabino Eliyahu, mas eu falo que ele leu e o considerou de importância. Então, eu peço a vocês, se puderem comprar, fiquem sabendo que uma pessoa do alto gabarito, como o Rabino Eliyahu, deu e o considerou bem. Tanto é que ele, conversando lá em Israel com o nosso Rabino aqui, disse que mudou a perspectiva dele com relação aos pneumonia ibéricos. Olha que interessante. Dali para frente, ele recomendaria do papel da Shabei que oferecesse o retorno. Antes só oferecia conversão, mas agora ele também faria essa ressalva, abrindo esta janela maior. Obrigado pelo livro e já vai ser minha leitura de viagem agora. Bom, pessoal, eu fiz todo um apanhado histórico, idas e vindas, viagens muito longas, né, de um século para outro, vai e volta. Se alguém ficou um pouco confuso, eu peço desculpas. E a gente gostaria de tratar mais do que eu comecei a falar no final, que é da atualidade. Né? A gente chegou no século XX, infelizmente, né? A criação do Estado de Israel, no final do século XX. Criação de Israel. Eu vou dar mais um apanhadozinho do início do Estado de Israel, dos nossos dias, e seria interessante se nos questionamentos de vocês a gente puder trabalhar e debater um pouco sobre esse assunto mais atual ligado ao Estado de Israel. Esse mapa, ele mostra, isso é interessante para dar uma perspectiva. Normalmente, quando eu vou a algum debate, numa universidade, em algum local que trata do conflito árabe-israelense, as pessoas normalmente não têm muito a dimensão demográfica do que significa Israel, do que significa o mundo árabe no Oriente Médio. Israel é um país de 20 mil quilômetros quadrados. Então Israel é um país mais ou menos do tamanho do menor dos nossos estados aqui no Brasil, o estado de Sergipe. O mundo árabe reunido tem mais ou menos 13 milhões de quilômetros quadrados. Então a proporção de Israel para o mundo árabe é como se fosse mais ou menos o estado de Sergipe dentro da América do Sul. Só o Egito, que é nosso vizinho, com o qual nós temos uma paz desde a década de 80, final dos anos 70, o Egito tem 1 milhão de quilômetros quadrados. Caberia 50 Israéis dentro do Egito. Então, quando se fala de Israel, Estado agressor, Israel, conquistador de terras, as pessoas às vezes acho que imaginam Israel como uma grande potência territorial, conquistando terras de pequenos vizinhos. A realidade é bem diferente. Quando a gente fala do Irã, que é um assunto que está bem em pauta hoje em dia, vejam aí Israel e vejam o Irã tão próximo e o tamanho do Irã em relação a Israel, né? Infinitas vezes maior. Dá para passar só um outro mapa, esse mapa eu coloquei para pegar o Irã também. É importante até frisar que o Irã,
não é um país árabe, é terceiro. Ele é um país persa. Aqui dá uma pequena ideia do mundo árabe de Israel. Esse pedacinho ali da Israel, ali pega o norte da África, o Oriente Médio, o mundo árabe e Israel. Pode voltar para o anterior, que é o terceiro. Então vejam como é uma situação delicada do ponto de vista visual mesmo, a presença de Israel no Oriente Médio. A Turquia, que até pouco tempo atrás é um aliado de Israel, um importante aliado de Israel, por ser também um país muçulmano não árabe, a partir desse governo do Erdogan, as relações passaram a ser muito mais conflituosas, porque o Erdogan tem uma visão muito fundamentalista e a partir daquele episódio da flotilha, né, que queria entrar em Gaza, daquele conflito, as coisas ficaram muito mais difíceis. Então Israel realmente é um país rodeado de uma situação muito complexa. Bom, em 1948 eu falei a vocês que foi criado o Estado de Israel, que houve a Guerra de 48, Israel conseguiu vencer essa guerra e se preservar como país, e que surgiu o problema dos refugiados árabes da Palestina. Até então não se falava em povo palestino. Quando se falava em palestinos, antes de 48, se falava principalmente de judeus, porque não havia uma identidade palestina naquela época. Porque quando você pega, na verdade, quando o Império Turco-Otomano foi vencido e fragmentado, foram criados de uma forma meio artificial os países árabes. Assim como foi definida uma fronteira que definiu o Estado judeu de Israel, foi definida uma fronteira, o que seria Síria, o que seria Iraque, o que seria Transjordânia, que depois mudou para a Jordânia, entendeu? E todos esses países, eles têm mais ou menos a mesma característica de sua população, o mesmo idioma, com a mesma religião predominante, islâmica, costumes, cultura. Então, por exemplo, quando você pega hoje em dia a Jordânia, a maior parte da população jordaniana se considera palestina, se autodenomina palestina, porque a Jordânia era parte da antiga Palestina. Então, hoje em dia, por conta de todo o processo, você não pode mais negar que existe uma identidade palestina. Essa identidade se forjou ao longo dessas décadas de conflito com Israel. Mas quando a gente pega uma perspectiva histórica, nunca se falou na história de um povo palestino. Não existia povo palestino. Existiam árabes vivendo no Império Turco-Otomano, árabes vivendo no Oriente Médio. A Palestina, em dado momento, era até vista como uma região ao sul da Síria, para determinados efeitos administrativos durante o Império Otomano. E quando surgiu esse problema dos refugiados palestinos e dos refugiados judeus, Israel absorveu grande parte desses refugiados judeus e outra parte se espalhou pelo mundo, muitos vieram inclusive aqui para o Brasil. O problema dos refugiados palestinos foi mantido como uma questão política diante da ONU, inclusive, algo que é muito estranho, você tem uma organização da ONU que trata de todos os refugiados do mundo e uma organização da ONU especificamente que trata do problema dos refugiados palestinos, quando deveria eles fazerem parte como os demais refugiados. Para mostrar como essa questão dos refugiados palestinos assumiu uma perspectiva muito forte dentro da ONU, virou uma arma política que sempre foi usada contra o Estado de Israel. E existe uma questão muito importante, eu queria que voltasse para o primeiro mapa, que ele só mostra esse. É importante frisar que no fim da Guerra de 48, esse território aqui, chamado Cisjordânia, que em Israel se chama Yehudá Veshomron, Judeia e Samaria,
esse território não foi conquistado, controlado por Israel no final da guerra. Quem conquistou esse território foi a Transjordânia, que mudou o nome para Jordânia, porque agora estava dos dois lados do Rio Jordão. Então, essa castanha, esse território que hoje em dia é falado para constituir o futuro Estado palestino, ficou quase 20 anos sob domínio jordaniano. E a conhecida faixa de Gaza também não foi conquistada por Israel em 48, foi conquistada pelo Egito. Então, durante 19 anos, de 1948 a 1967, Gaza e Cisjordânia ficaram sob controle de países árabes. E a pergunta, por que não criaram o Estado palestino? Se eram árabes vivendo sob domínio árabe, não estavam sob domínio de Israel. Em 1956, houve, depois de, além de várias incursões, vários atentados contra Israel, houve uma... Deixa eu ver se por aqui a gente vai poder ver. Volta o outro mapa, por favor. Esse está bom. Olha, Israel tem um litoral que dá para o mar Mediterrâneo, com o qual ele pode fazer todo o comércio com a Europa, etc. E Israel tem uma ponta de mar aqui no Golfo de Aqaba, na cidade de Eilat, que, por sinal, sob da iniciativa daqui, da Federação Israelita de Natal, de pleitear que Eilat e Natal se tornem cidades irmãs, que é uma bela iniciativa, e a partir do porto de Eilat, Israel tem acesso ao Oceano Índico, é isso? A ter toda a ligação com a Ásia, Oceania, etc. Em 1956, Nasser, que era o presidente egípcio, ele fechou, aqui se chama o Estreito de Tirã, ou seja, qualquer navio israelense que saísse de Eilat para cá seria bombardeado. Ora, em qualquer tratado internacional, fechar uma via de navegação equivale a uma declaração de guerra. Após o fechamento do Golfo de Aqaba e a manutenção do ataque de Fedaim, de combatentes árabes, que vinham da fronteira egípcia, do deserto do Sinai, e atacavam Israel, e por interesses políticos da França e da Inglaterra, relacionados à questão do canal de Suez, que é o canal que atravessa o Egito e faz a ligação entre o mar Mediterrâneo e o mar Vermelho, houve uma guerra que envolveu Israel, França e Inglaterra contra o Egito, no qual Israel conquistou toda a península do Sinai, mas que sofreu fortes pressões soviéticas e americanas e teve que voltar à sua posição de origem. Nasser tornou-se um grande líder, não só egípcio, mas defendia um pan-arabismo e que constantemente ele preconizava a guerra de destruição de Israel. E de 56 a 67, ele se preparou diplomaticamente, militarmente, para essa guerra. Em 1967, ele repetiu a mesma ação de fechar o Estreito de Tirã, de fechar o acesso de navegação a Israel. E, ao final da guerra de 56, a ONU tinha colocado batalhões na fronteira entre Egito e Israel para manter a trégua, manter a paz entre os dois países. Paz não, trégua, né? Inclusive com combatentes brasileiros que fizeram parte desses batalhões de Suez. Nasser exigiu e foi atendido, esses batalhões foram retirados da fronteira e o Egito concentrou tropas na fronteira com Israel. A Síria também concentrou tropas
E é importante vocês saberem que a fronteira de Israel com a Síria na época, Israel ficava abaixo das colinas do Golã. As colinas do Golã, na montanha, os sírios ficavam em cima, logo em cima do Quinéret, o Mar da Galileia, uma região com muitos kibbutzim, e a pessoa estava no kibbutz trabalhando, e o soldado sírio estava em cima da montanha apontando para ele. Um trabalhava e outro fazia o shomer, a guarda, para permitir que alguém trabalhasse. Uma situação muito difícil para Israel, essa fronteira. E a Síria concentrou suas tropas na fronteira com Israel. Diante da concentração de tropas, diante das declarações belicosas dos líderes árabes, diante da retirada das forças da ONU de contenção, era eminente o ataque que Israel estava prestes a sofrer dos países árabes vizinhos. Não restava a Israel nenhuma. É importante vocês entenderem uma coisa também. E Mário sabe muito bem disso, por ter vivido essa realidade. Israel é um país muito pequeno. O exército de Israel é um exército muito pequeno para as necessidades. Então, no momento de crise, no momento de conflito iminente, toda a população em condições é convocada a uma guerra. Então, eu não sei os números de hoje em dia, mas eu me lembro de uma época, décadas atrás, que o contingente do exército de Israel de 30 mil soldados, que se transformava em 300 mil, uma convocação de todos os reservistas. Ora, a partir do momento que você está com o seu país sitiado, você é obrigado a convocar. Quem são esses reservistas? São camponeses, são operários, são engenheiros, são médicos, são professores. E como é que o país funciona com esses reservistas sendo convocados pelo Exército? Que economia que um país aguenta um dia, 2 dias, uma semana ou um mês parada, porque os seus médicos, seus professores, seus engenheiros, seus camponeses estão preparados para se defender numa guerra? Então, por essa circunstância e pelo tamanho diminuto de Israel, e aqui eu vou precisar explicar mais uma coisa fundamental, é muito pequenininho, mas Israel, isso aqui, o sul é deserto. A maior parte da população de Israel, desculpa, o mapa pequeno, por aqui é impossível ver. Olha, em 67, isso aqui era Egito. Em 67, isso aqui era Jordânia. Israel, isso aqui é deserto. 80% da população de Israel está concentrada aqui. Tel Aviv, Haifa, as cidades que circundam Tel Aviv, Petah Tikva, Herzliya, Rishon LeZion. Jerusalém está aqui, ó. Vejam o que significa numa guerra a população do país, a situação dela. No trecho mais curto daqui dessa fronteira, Israel tem 14 quilômetros. Sabe o que é 14 quilômetros? É daqui até onde? Imaginem o que é estrangular um país numa guerra, numa circunstância dessa. Pessoal, quando a gente estiver no ambiente externo, debatendo um assunto do Oriente Médio, tem que se botar um mapa desse, para as pessoas entenderem, tem que fazer exemplos comparativos como esse. Olha, meu filho, é daqui de onde você mora, para onde você trabalha, é a largura do país, é ali que tem uma grande cidade, é ali que está a população. Então não restava a Israel naquele momento outra atitude do que atacar. Israel tem que vencer as guerras de sobrevivência no espaço mais curto possível, para não asfixiar sua economia. E o que Israel fez? Israel se preparou com seus aviadores, com sua aviação de alto nível, e Israel
atacou de madrugada. Os aviões partiram de Israel em direção aos aeroportos militares do Egito e da Síria, e Israel conseguiu, os aviadores voaram tão baixo, que não foram captados pelos radares egípcios, e conseguiram bombardear a aviação inimiga no solo. Israel destruiu a aviação egípcia e síria, grande parte dela, no solo. Não foi em conflito aéreo. A partir do momento, foram tomados de surpresa. Quando o pessoal estava tomando café da manhã, os pilotos egípcios, eles quando viram, estavam lá, sua aviação, seus instrumentos de trabalho sendo destruídos. A partir do momento que Israel destruiu a aviação inimiga, ele teve condição de fazer a incursão por terra, apoiado por sua aviação. Isso definiu, a primeira hora de guerra, definiu o destino dessa guerra. E Israel deu um alerta para a Jordânia, dizendo, na época, Jordânia, lógico, já tinha, deu um ultimato à Jordânia: não entre na guerra, fique na sua. A Jordânia, pressionada pelo Egito e pela Síria, também entrou na guerra. E Jordânia entrar na guerra significa colado em Jerusalém. Outra coisa importante que eu não falei para vocês: em 1948, ao final da guerra, Jerusalém foi dividida. A parte ocidental ficou como capital de Israel, e a parte oriental ficou pertencendo à Jordânia. Então era uma cidade dividida entre um país e outro, e com constantes conflitos. Israel tinha uma universidade, tem ainda hoje, a Universidade Hebraica de Jerusalém, cujo campus ficava no Montes Copos. No Montes Copos. E essa faculdade ficou do lado jordaniano no final de 48. Israel foi obrigado a criar um novo campus na sua área, mas não entregou o campus do Montes Copos. E constantemente, com o comboio da ONU, os soldados israelenses iam proteger e manter a universidade. E que sofria tiros, sofria tudo. Eles mantiveram aquele enclave, território jordaniano, até a libertação da Guerra de 67. Então, quando começa a guerra, Israel consegue, nos 6 dias, Israel conquista a faixa de Gaza e toda a península do Sinai, do Egito. A península do Sinai é muito maior do que Israel. Israel conquista a Cisjordânia, obviamente com o lado oriental de Jerusalém. Israel conquista as colinas do Golã, da Síria, aquele que tinha aquela dificuldade de estar abaixo dos exércitos sírios. Quando termina a guerra, há um grande júbilo, uma grande alegria dentro de Israel, lógico, a tristeza dos mortos e a luta da guerra, mas uma vitória retumbante do exército israelense, uma grande alegria do judaísmo no mundo inteiro. Muito se temia pela destruição de Israel naquele momento, e um grande respeito internacional pela proeza que Israel conseguiu. Só que o que foi a vitória se tornou também a semente de muitos problemas que Israel iria enfrentar dali para frente. Porque a partir de então Israel passa a administrar grandes populações árabes vivendo na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Israel tenciona chegar a um acordo. Israel se propõe a devolver esses territórios em troca do reconhecimento pleno do seu direito a existir, em troca da normalização das relações diplomáticas com todos os países árabes. Esses países reunidos, Cartagena, eles dão a declaração que é conhecido como os 3 anos.
não ao reconhecimento, não às negociações, não à existência. Ou seja, claramente dizem não há acordo com isso, querem que Israel devolva os territórios unilateralmente. Israel não os devolve, e inclusive se conta que ao final da guerra Ben Gurion faz uma viagem aérea por cima desses territórios e diz aos seus generais: a gente deve sair o mais rápido possível daí, desses locais. Isso vai ser uma fonte de problemas, como realmente foi. Mas Israel não se sentiu em condições de devolver esses territórios sem uma contrapartida. E durante muitos anos houve uma guerra de atrito, os ataques na fronteira do Egito. Aí o Nasser já morreu, já é o novo presidente do Egito, o Nasser Sadat. Até que em 1973, aí na época, eu tinha 12 anos, eu me lembro perfeitamente, eu estava no Yom Kippur, lá em Recife, no clube, e começa a escutar aquele zum de todo mundo, o que está acontecendo. Israel foi atacado, no pleno dia do Yom Kippur. E foi uma guerra muito perigosa para Israel. Os egípcios se prepararam muito para essa guerra, colocaram pontes sobre o canal de Suez. Eles conseguem derrubar as primeiras linhas de defesa, inclusive a linha Bar-Lev, no deserto do Sinai. E os exércitos sírios começam a retomar as colinas do Golã. Houve vários alertas para o governo de Zelensky de que havia uma guerra iminente, mas esses avisos não foram aceitos, acreditados por Golda Meir, primeiro-ministro, e já pagou um preço muito alto por isso. E os primeiros dias de guerra foram dias muito difíceis, talvez os dias mais difíceis da existência do Estado de Israel. Uma grande apreensão, uma convocação de emergência, soldados saindo das sinagogas, vestindo seus uniformes e indo para as frentes de batalha. E até que Israel consegue uma ponte de chegada de armas que vai lhe deixar mais preparado para fazer o seu contra-ataque. Eu tenho uma experiência particular em relação a essa guerra, que eu descobri ontem que tem algo a ver com o Mário também, porque eu me lembro perfeitamente a minha avó recebendo um telegrama da cunhada dela, que morava em Israel, relatando que o filho, o sobrinho da minha avó, tinha morrido no primeiro dia de guerra. Ele estava justamente na península do Sinai, na primeira linha de defesa do ataque. E meus tios avós e esse meu primo moravam no kibbutz de Fatsoud. Era o kibbutz que Mário morava, em Moro. E Mário foi reavivando a memória dele. Mário me contou que ele foi o único raveiro do kibbutz que morreu nessa guerra. Chamava-se Isaac. E Israel consegue reverter o curso da guerra. Israel se concentra na fronteira norte e consegue deter o avanço dos tanques sírios e consegue, ao contrário, botá-los em retirada. Israel entra em território propriamente sírio e chega a cerca de 40 quilômetros de Damasco. Israel consegue reverter a situação a batalhas enormes. A maior batalha de tanques desde a Segunda Guerra Mundial se trava na Península do Sinai. E isso eu me lembro muito bem também, que lá no Colégio Israelita, de hora em hora, quando tinha um noticiário da rádio Jornal do Comércio, se não me engano, a gente parava a aula, ligava o radinho de pilha, todo mundo ficava escutando. Eu me lembro bem quando houve a notícia dizendo que Israel havia destruído 800 dos 1.400 tanques sírios no Sinai. A mais sangrenta batalha do Sinai. A gente comemorou naquele momento, antes de recomeçar a aula. E o general Ariel Sharon, uma operação ousada, Ariel Sharon que depois vai se tornar primeiro-ministro de Israel,
Ele atravessa a península do Sinai, entra em território egípcio propriamente dito, cerca em Ismailia um dos exércitos egípcios, e isso muda totalmente. Quer dizer, em vez de Israel estar sendo atacado no Sinai, o Egito está sendo atacado em seu próprio território. Israel chega a 70 quilômetros do Cairo e passa a ter o controle da guerra. Nesse momento, no primeiro momento não, mas nesse momento a Rússia entra forte na ONU, exigindo o fim imediato da guerra, exigindo o fim das agressões israelenses. E aí que se começa todo o trabalho diplomático até se chegar a um cessar-fogo. Dizem alguns historiadores que nunca o mundo correu tanto perigo como nesse episódio da Guerra do Yom Kippur. Quando eu falo em perigo, falo em alerta nuclear. Falo nas ameaças russas, Guerra Fria em plena efervescência, e a ONU rapidamente tem que intervir, chegar a um acordo para evitar consequências mais nefastas dessa guerra. E, ao final da guerra, houve toda uma reavaliação da política israelense, todos os erros cometidos de avaliação, todas as perdas de Israel em relação à guerra, grande número de mortos em relação a guerras anteriores, e o desgaste do Partido Trabalhista que estava no poder desde a criação do Estado. Tanto que 4 anos depois, pela primeira vez, o partido à direita, o Likud, o Menachem Begin, vai chegar ao poder em Israel, e a partir daquele momento, desde então até os nossos dias, a direita vai ter uma hegemonia maior da política israelense por vários fatores. E há um aspecto psicológico muito importante dessa guerra. Sempre Israel foi vitorioso em todas as guerras até então no mundo árabe. Isso sempre trazia um sentimento de humilhação para os árabes por conta de suas seguidas derrotas. E mesmo ao final da guerra, Israel tendo sido vencedor, o Egito experimentou o sabor de uma vitória nos primeiros dias, de um objetivo militar alcançado. Disse que, na verdade, Saddam não tinha intenção de levar essa guerra adiante, de entrar no Israel propriamente dito. Ele tinha a intenção de marcar uma posição, de botar o exército dele dentro do Sinai e restaurar o orgulho egípcio. E isso criou as condições necessárias para que, anos depois, iniciassem negociações secretas entre Egito e Israel, culminando com a histórica visita do presidente egípcio, Anwar Sadat, o mesmo Sadat que lançou a guerra com Israel, desce de avião no aeroporto Ben Gurion, em Lod, de Tel Aviv, é recebido com muita alegria pela população israelense, vai ao Knesset, ao parlamento israelense, e faz um discurso. Primeiro líder árabe, e vem ao Estado de Israel, vem ao parlamento, fala aos deputados e à população israelense. Esse é o grande marco da história do conflito no Oriente Médio. Não se pode negar a coragem e a altivez do gesto de Anwar Sadat. É até interessante, existem filmes que relatam essa história, que mostram que na época Golda Meir, que já está praticamente aposentada na política, ela comparece ao parlamento e quando ela é chamada a falar, ela se vira para Sadat e pergunta: por que o senhor demorou tanto para vir? Por que o senhor não veio antes? E, no dado momento do discurso, como uma boa Yeshivana, fala: a conversa está boa, mas já está muito tarde, amanhã já todo mundo tem que trabalhar, vamos embora para casa, está na hora de dormir, a vida continua. A
A partir daí, houveram longas e difíceis negociações em Camp David, nos Estados Unidos, entre Anwar Sadat, Menachem Begin, primeiro-ministro de Israel, e o presidente americano na época, Jimmy Carter, e se chega ao primeiro acordo árabe-israelense, no qual o Egito reconhece Israel, passa a ter relações diplomáticas com Israel, e Israel se retira integralmente da Península do Sinai. Restitui ao Egito toda a Península do Sinai. E é importante dizer que Israel, até então, não tinha uma gota de petróleo. E a Península do Sinai tinha petróleo suficiente para toda a necessidade de Israel. Israel abriu mão e, em troca da paz, devolveu integralmente o território conquistado na guerra. E nesses acordos também se falava numa possível autonomia dos territórios palestinos, algo que seria negociado posteriormente. Por conta desse acordo, Sadat sofreu um isolamento muito grande no mundo árabe, uma oposição muito grande de setores fundamentalistas islâmicos no Egito, que culminou uma parada militar no Cairo, que comemorava a Guerra de 73, com Sadat sendo assassinado por oficiais egípcios, e pagou com a vida a sua ousadia de ter sido o primeiro líder árabe a fazer um acordo com Israel. E antes disso, Sadat e o Begin foram agraciados com o Prêmio Nobel da Paz. Passa-se o tempo, é importante dizer, com a saída do Egito da guerra direta com Israel, 1973 é a última guerra convencional entre Israel e o mundo árabe. Não houveram mais guerras nesse sentido, houve outros tipos de conflito. E, com o passar do tempo, aí a gente, muito importante explicar, em 1964 ainda, antes da Guerra de 67, foi criada a Organização da Libertação da Palestina, a OLP. E, num primeiro momento não, mas depois vem ser presidida por Yasser Arafat. E a OLP pregava em seu estatuto, em sua carta de princípios, o direito à criação do Estado da Palestina, não ao lado de Israel, não em determinados territórios, mas no lugar do Estado de Israel. Então a OLP pregava a destruição de Israel e a criação do seu lugar do Estado palestino. E o seu método de ação passa a ser atentados terroristas contra a população israelense. Então, vão haver diversos episódios de ataques. Aeroporto, sequestro de aviões, ataques contra cidades israelenses, contra aldeias israelenses, muitos e muitos episódios. E, em dado momento, inclusive fora de Israel, todos sabem, na Olimpíada de Munique, em 1972, quando um evento que representa a paz e o congraçamento entre as nações, terroristas palestinos sequestram e matam atletas judeus, 12 atletas judeus. Está retratado no filme, nesse filme, né? E, em dado momento, Yasser Arafat é convidado a discursar diante da ONU. Ele, apesar de liderar um grupo terrorista, ele vai à ONU, faz o discurso dele, levando um ramo de oliveira na mão, assim na outra, pedindo que não deixe que o ramo de oliveira caia, que só passa-se o tempo e depois, finalmente, começa existiu a primeira guerra do Iraque, ela quando o Iraque invadiu o Kuwait, e que a OLP apoiou o Iraque, depois que
eles foram derrotados, os palestinos ficaram numa posição muito difícil dentro do mundo árabe, se terem tomado partido. E começa a haver as primeiras negociações secretas entre israelenses e a OLP. E, para a surpresa do mundo, finalmente há os acordos de Oslo, em que a OLP, Yasser Arafat, abdica da sua intenção de destruir Israel, passa a reconhecer em determinados termos a existência de Israel. Israel passa a reconhecer a OLP como interlocutor oficial dos palestinos e se inicia-se um processo de dar autonomia palestina a determinadas regiões da Cisjordânia. E é criada a Autoridade Palestina, presidida por Yasser Arafat. E começam negociações para tentar chegar a um acordo de paz. Em relação a essas negociações, em relação a essas negociações, o Rabin, que era o primeiro-ministro israelense que mais estava empenhado em chegar a esse acordo, ele é assassinado por um extremista judeu, contrário ao processo, e após isso, quando vai ter as eleições, o eleito pela primeira vez o Benjamin Netanyahu. Agora ele está no seu terceiro mandato. E todo o processo de paz ele sofre um grande baque. A situação avança durante muito tempo, até que depois Ehud Barak, no ano 2000, ele é eleito primeiro-ministro de Israel, com uma plataforma de buscar, com muito empenho, chegar a um acordo final com os palestinos. Ele oferece a devolução da maior parte da Cisjordânia, da faixa de Gaza, autonomia em determinados bairros de Jerusalém, faz uma grande oferta, mas essa oferta é recusada por Arafat e é desencadeada a intifada, o levante militar contra o Estado de Israel, botando por terra naquele momento toda a possibilidade de um acordo. Anos depois, Ariel Sharon, que era visto como alguém que não investia no processo de paz, resolve fazer uma saída unilateral da faixa de Gaza, é dada uma oportunidade para que Gaza seja um embrião de um futuro Estado palestino, que os palestinos possam demonstrar sua capacidade de se autogovernar, mas termina o Hamas, uma organização fundamentalista islâmica, que prega abertamente a destruição do Estado de Israel. O Hamas vence as eleições, passa a governar, depois o próprio Hamas dá um golpe contra o presidente da Autoridade Palestina, naquele momento o Mahmoud Abbas, como é até hoje. Os palestinos ficam divididos entre os palestinos da Cisjordânia, governados pela Autoridade Palestina, e os palestinos da faixa de Gaza, governados pelo Hamas. E o Hamas passa a empreender contínuos ataques contra Israel e vai levar a vários conflitos entre Israel e a organização Hamas na faixa de Gaza, fatos por demais conhecidos por vocês, assim como os conflitos de Israel no Líbano com o grupo fundamentalista